E, principalmente, hoje, diante das demandas e dos desafios proporcionados por Web 2.0, as próprias empresas precisam pensar, repensar os seus conceitos de segurança. Não dá para se admitir mais que alguém que quer se integrar nesse mundo sequer tenha um sistema de segurança. Aí, o que vai acontecer? O que aconteceu em muitas investigações que eu levei a cabo. Batia lá na porta da empresa, uma empresa de grande porte, tradicional no mercado. Olha, aconteceu isso, tá bom. Eu preciso ter acesso às suas informações de log, às suas informações de vigilância. Ah, mas eu não tenho. Fica difícil, né? E não pensem que isso é lenda, isso é mito. As empresas hoje, elas falam muito e investem pouco nessa área de segurança. A consequência é uma só. É a festa do cybercriminoso. Isso é triste. Então, se os órgãos de segurança têm um papel importante, que é o papel de trabalhar com a verdadeira inteligência policial, mais importante ainda é o quê? Integração dos órgãos de segurança, porque o Web 2.0 e, principalmente, essa universalização do acesso à tecnologia proporcionou a quebra de todas as barreiras possíveis e imagináveis. Se não houver integração, nós, que fazemos parte dos órgãos de segurança pública, como eu disse, a gente vai ficar defasado das informações. Ela circula mais rápido no lado da underground da internet do que do lado da segurança. São conceitos que a gente tem que pensar e usar a tecnologia favoravelmente. Hoje nós temos tecnologias que são assim, extremamente atualizadas, para, por exemplo, controles de fluxos de tráfego que vão proporcionar o quê? Que você evite expandir regiões onde você não tenha segurança adequada, você possa melhorar a sua capacidade de exercer o seu papel de força de segurança preventiva e, principalmente, nas investigações. Você, num tempo menor, consegue começar a enxergar onde estão os problemas, ok? Acho que eu consegui dar um apanhado geral. O interesse maior agora é a gente começar as discussões. Então vamos ver o que o pessoal tem para a gente começar a conversar. Alô, obrigado. Eu queria agradecer já de antemão a aula aí sobre segurança. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Microsoft aqui com esse tema, tem uns 2 ou 3 anos aproximadamente. E a gente, na época, tinha um site, tem ainda o site, na verdade, chama Navegue Protegido, que era na linha da orientação. E era engraçado perceber que como as pessoas são desinformadas sobre algumas boas práticas para cuidar dos seus filhos em casa. Não estou nem falando de coisas mais sofisticadas, como você trouxe aqui, crimes cibernéticos e tudo mais. Então, o desafio realmente é grande, é muito grande. A gente observa que, assim, se não houver mobilização de quem conhece o assunto, seja público, seja privado, na educação do cidadão, dos pais e das mães, a gente ainda vai ter muitos casos aí, infelizmente, ruins. Agora, vou abrir para a plateia. Acho que a apresentação foi muito enriquecedora. Tem uma questão ali já. Se puder passar o microfone. Aqui, ó. Aqui no meio. Já uma questão aqui para o nosso palestrante. Oi, senhor José, delegado, né? Não sei se chama delegado, José. Mariano. Mariano. Satisfatório. Mariano, primeiro, parabéns pela apresentação, gostei muito. Deu um bom panorama, né, para nós a respeito do que tem sido feito na segurança pública em relação ao Web 2.0. E, na verdade, eu só queria acrescentar uma coisa, na verdade, dar talvez uma sugestão em relação àquela parte do serviço. Né? Hoje, dentro da academia, nós temos estudado a ciência de serviço. Né? E vejo que a grande parte dos problemas que é colocado aqui são problemas que esta área nova de serviço vem estudando. Né? Eu, particularmente, tenho um aluno de mestrado que a gente está trabalhando em relação ao poupa-tempo, né, em relação ao Detran, né, essas coisas todas. Então, assim, eu acho que valeria talvez a pena dar uma olhada uma sugestão, né, dar uma olhada nessa questão do serviço, porque hoje a parte da tecnologia realmente a gente tem muita coisa para ser usada, mas o que se vê hoje é esse problema realmente como usar essa tecnologia. Né, na verdade, é muito mais dar essa sugestão, né, à segurança pública em relação a isso, né, de usar
e ver essa parte de serviço. E parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm realizando, né, com relação ao Web 2.0. Eu que gostaria de agradecer. Eu acho que a sua sugestão, o que você está trazendo, tem tudo a ver. E não é só dentro do aspecto segurança pública. Eu acho que não há como se conceber hoje serviço público de qualidade sem atendimento, principalmente humanizado e eficiente. É como eu disse, toda pessoa que procura uma unidade de segurança pública, ela está ali por quê? Porque tem um problema. E para ela, normalmente, a tendência qual que é? O meu problema é mais grave do que o problema do vizinho. Eu quero rapidez, eu quero eficiência. Agora, a maneira como a gente, às vezes, lida com esse problema é que vai fazer toda a diferença. Porque, simplesmente, se você pega e não presta um atendimento humanizado, você não presta um atendimento de qualidade. E mais do que isso, eu sempre costumo dizer para os meus alunos na academia de polícia, o momento crucial que pode significar você solucionar um determinado delito ou não, diz respeito principalmente à entrevista que você tem com vítimas e testemunhas, na medida em que ali a coisa está mais fresca na cabeça dela. É ali que você pode explorar a coleta de informações de uma maneira mais preciosa do que depois que passou, que foi, que já enfrentou outras situações. Então, para um órgão de segurança pública, isso é vital, isso é muito importante. Mas isso acaba levando a algumas opiniões divergentes que dizem, não, quando você fala em segurança pública, você tem que obrigatoriamente ter o atendimento presencial. Então, não podemos colocar as nossas prestações de serviço dentro da internet, a gente não pode substituir o que é presencial por alguma coisa que vai ser um contato remoto. Eu acho que existem formas de você enfrentar essa questão. É como eu estava, antes de estar aqui participando, comentando com o Rodrigo, a respeito de como você encara essa prestação de serviços, é uma situação curiosa, porque às vezes você vai bater na minha porta e falar, Mariana, olha, foram lá, quebraram o vidro do meu carro, levaram um toca-fita. É um furto. Eu não tenho qualquer identificação de autoria. Eu tenho muito pouca informação que poderiam me proporcionar a identificação do autor e, eventualmente, até a restituição do bem, com a sua apreensão, etc. Mas se eu levar em consideração essa sua informação com incidências que ocorrem dentro daquela região, o que vai acontecer? Eu vou ter condições de avaliar, olha que interessante, tem sempre um cara que uma testemunha tal viu, que é um cara moreno, magro, careca, seja lá o como for, que age dentro desse horário, nesses dias da semana, é onde eu vou conseguir uma coleta maior de informações. Há necessidade disso. Eu acho que essa questão presencial hoje já não é tão relevante como o aperfeiçoamento, e nisso, de novo, insisto, você tem a mais absoluta razão, do que essa relação, não é o nosso caso, mas eu não vejo o termo melhor do que usar, do cliente prestador de serviços. Isso é importante, é relevante, e, na minha opinião, fundamental, não só para que a população se sinta satisfeita, mas até para o próprio sucesso da atividade policial. Tem uma questão aí, Kátia? Delegado, foi levantado no Facebook uma discussão que teve sobre o uso de câmeras de alta definição em pontos das cidades. O Arnaldo levantou o uso na Marginal Pinheiros e o Paulo também, ele falou que teve uma experiência no Rio de Janeiro, só que teve problemas com as praias, que estavam pegando mulheres, aí não gostaram, e foi banido isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que a questão é absolutamente relevante na medida em que revela o quê? A tecnologia aplicada à segurança pública, principalmente esses sistemas de vigilância remota proporcionado por câmeras. Isso acabou acontecendo de uma maneira até natural na medida em que houve um barateamento dessas soluções de segurança. E com isso, há uma expansão. Hoje não é assim uma coisa do outro mundo você ter sistemas de vigilância que simplesmente conseguem a captura de imagens, até de sons, etc., em alta definição, facilitam
Principalmente o quê? Que você possa ter bases de dados com esse tipo de informação. Mas eu chamo a atenção para o seguinte, eu acho que você precisa pensar o que é mais interessante. Essa questão da privacidade em locais públicos, em contrapartida para a necessidade de segurança pública em determinados pontos. Eu acho que é necessário o quê? Discussão. E discussão se faz enfrentando o problema. Se você for levar em consideração as benesses que esse tipo de ação tecnológica aplicada à segurança pública traz, na minha opinião, são favoráveis. Veja bem, mas nós temos no nosso país uma criminalidade que tem a tendência de se adaptar a todas as situações. Isso é complicado. Então, eu não posso substituir o policial pela câmera, tá? Há necessidade de que eu mude a minha forma de atuação e use isso como um elemento que me possibilite coletar dados, onde eu possa saber, por exemplo, olha, foi praticado um roubo a um estabelecimento bancário aqui na Berrini, e de repente eu tenho sistemas de vigilância de rua que alguém falou, olha, os criminosos fugiram dentro de um determinado veículo. Então deixa eu ver os percursos possíveis, eu vou verificar os sistemas de câmeras para identificar veículo, identificar rotas, identificar suspeitos. Muito embora pareça alguma coisa tipo CSI, é extremamente aplicável. Mas eu volto a repetir, tecnologia sem inteligência, ela não é aplicável. É necessário que a gente aperfeiçoe principalmente os nossos métodos para utilizar de uma maneira inteligente o que a tecnologia proporciona.